Fala aí galera, tudo beleza? Hoje trago para vocês a minha análise do jogo Black, que a gente acabou de concluir ele na nossa série. Você pode estar conferindo aqui, tem uma playlist da nossa série. Então nesse vídeo trago aqui para vocês a minha impressão e o que eu achei do jogo após um longo tempo sem jogar. A última vez que eu joguei ele foi há muitos anos atrás. Eu acredito que eu ainda tinha por volta de 13 a 14 anos, por aí. Então hoje vou trazer aqui a minha análise, a minha percepção do que eu achei, do que eu gostei, o que eu não gostei do jogo. Então, vamos lá. Mas antes de iniciar, já peço aqui sua inscrição, deixa o like, ativa os sininhos das notificações. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, galera. Dá essa moral, é de grátis, então é rapidinho, não custa nada. Então já te agradeço bastante se você fizer isso. Então, vamos lá para a análise. Black é um jogo de tiro em primeira pessoa que foi desenvolvido pela Criterion Games e publicado pela Electronic Arts, a nossa EA. Foi desenvolvido para PlayStation 2 e Xbox no ano de 2006. Ele é conhecido por sua ação cinematográfica, design de som super imersivo e um foco ambiental em destruição. Black se destacou no gênero que já estava bem saturado na época. Para dar um contexto de alguns dos principais concorrentes de Black eram Call of Duty 2, BF2, Fear e Half-Life. E Black conseguiu se destacar em meio a esses concorrentes por seu foco na ação cinematográfica e design de som imersivo. O jogo buscava proporcionar uma experiência visceral e empolgante, priorizando a sensação de poder e impacto e das armas em vez de um realismo militar e tático. E como funciona o jogo? Bem, você atira, você recarrega, você coloca silenciador na arma, você agacha, você fica de pé e somente isso. Só isso mesmo. O nosso personagem não faz mais nada. Então algumas mecânicas, tipo você pular algum obstáculo, você correr, fizeram bastante falta na minha gameplay. E isso não tem aqui. Então, essas mecânicas que ficaram de fora, pra mim, fizeram muita falta. Hoje, não sei na época se eu senti falta dessas mecânicas. Então, hoje, atualmente, é imprescindível que um jogo de FPS possua tais mecânicas. O jogo possui um sistema de mira e movimentação bem intuitivos, bastante responsivo, que permite o jogador eliminar inimigos com uma certa facilidade. Como eu disse, a movimentação é bem fluida, possibilitando ataques rápidos, manobras evasivas, que permite você utilizar essa combinação para deixar o jogo mais dinâmico. A variedade de armas no jogo é bem completa, indo de pistolas, escopetas, rifles de assalto, a rifles de precisão, lança-foguetes, lança-granadas, enfim. É bem completo a gama de armas que o jogo oferece. E por fim, falta a dinâmica de stealth, né, que jogos atuais trazem. Em Black é bem carente, até você consegue fazer em um momento ou outro esse tipo de abordagem, mas não dura muito, ou algum inimigo lhe percebe e você tem que partir pro tiroteio, ou algum companheirinho seu dá na vista e o inimigo por sua vez percebe. Então o foco é bem na ação de tiroteio, de destruição de ambiente e etc.
Bem, e como funciona a narrativa? E a narrativa de Black coloca a gente na pele do sargento Jack Killer, um membro de uma unidade de operações secretas da CIA, que era conhecida como Black. A narrativa é contada de uma forma não linear, através de lembranças. O jogo começa com o nosso personagem sendo interrogado sobre alguns eventos, que esses eventos são as missões que a gente faz durante o jogo, e ele vai contar durante esse interrogatório como foram as missões, enquanto o nosso protagonista vai relembrando as missões, que ele vai contando como elas foram, sobre uma organização terrorista que é chamada de a Sétima Ordem, que eles estão buscando pelo personagem Lennox. Contém algumas reviravoltas, mas nem tanto, então é uma digamos que é uma narrativa bem clichê, que poderia ter sido muito mais e não foi, e para mim é um dos pontos mais baixos do jogo Black. O Black tem um design de som excelente, deixando barulho de tiros, o recarregar da arma, barulhos de impacto super detalhados, alinhado com a trilha sonora que assim é muito boa. Sem falar nos gráficos, que para aquela época esses gráficos são excelentes. Assim, óbvio que para um jogo da época e para nossa atualidade já está bem gasto, já meio que ultrapassado, mas os gráficos de Black para a época apresentavam-se como impressionantes. Os modelos de armas eram bem detalhados, os efeitos em particular de cada arma, de cada cenário eram bem vistos. Demonstrava um domínio técnico notável com visuais que impressionavam pela qualidade e fluidez nos consoles da antiga geração. Bem, vamos lá. Que de longe é a que é a mais ruim para mim é a história. A história de Black é fraquíssima, é genérica e serve apenas como um plano de fundo para que a gente possa jogar, né? Bem clichê, a história parece desconectada com a ação principal do jogo, servindo apenas como uma desculpa para levar o jogador a tiroteio. A narrativa não se integra de forma orgânica com a jogabilidade, resultando numa experiência fragmentada e incoerente. Sem falar dos personagens também, que não carecem de profundidade, de motivação. É meio vago a motivação dos personagens na história em si. Então, sim, o modo história é bem ruim de Black. Outro ponto também que deixou a desejar, ao meu ponto de vista, foi a inteligência artificial dos inimigos. Óbvio que tem suas limitações, dependente da época, mas é bem fraco. Uma movimentação bem limitada na dificuldade difícil. Não demonstrou uma certa urgência dos inimigos. Se você matava algum outro inimigo próximo, o companheiro que estava do lado pouco se importava. Então esses detalhes causavam uma certa limitação na IA dos inimigos. Outro ponto negativo é a campanha. A campanha de Black é bem curta. A gente conseguiu fazer aqui em 8 episódios, cada qual de 50 a 1 hora, mais ou menos. Então, umas 8 horinhas ali você meio que completa o jogo. Isso, é claro, falando do modo mais difícil, né? Que foi o que a gente jogou, fez a nossa série. Óbvio que se você for jogar no modo mais fácil, modo mais tranquilo, normal, você pode acabar em menos tempo, se você também não for atrás dos colecionáveis, que dependendo da dificuldade que você estiver jogando, você vai precisar coletar uma grande quantidade, que foi o nosso caso. A gente estava no mais difícil, a gente precisava de uma certa quantidade de colecionáveis. Se eu não me engano, a mais difícil ainda, que é a Black, você precisa coletar todos para passar uma missão. Você precisa coletar todos os arquivos de uma fase para poder seguir para a próxima. Eu acredito que não tenha isso nos modos mais fáceis, então meio que você pode passar apenas rushando a fase. Então, uma coisa também que eu achei que pode ser um ponto negativo é que na época Black não tinha modo multijogador, né? Não apresentava multiplayer. Para mim não fez falta naquela época. Hoje eu acho que se o jogo fosse lançado nos dias de hoje faria falta, mas pra mim, eu tô colocando aqui como um ponto negativo, mas pra mim não fez diferença.
Bem, do que eu achei do jogo? A ação de Black oferece experiência de tiro muito boa. Assim, eu me diverti muito jogando ele. Embora a gente tenha encerrado o jogo na dificuldade mais difícil, sim, eu não deixei de me divertir. Me levou há anos atrás, quando eu jogava ele enquanto moleque. Naquela época é verdade que eu encontrava mais dificuldade do que eu encontrei hoje. Acredito que por a gente já ser mais experiente com jogos, a gente já ter uma bagagem maior de jogos, trouxe uma boa experiência. Então, gostei muito do jogo. Então, resumindo, Black é um jogo divertido, empolgante, que se destaca por sua ação cinematográfica, um design de som excelente. No entanto, tem uma história bem fraca. Apesar de suas falhas, Black continua sendo lembrado até hoje como um jogo que marcou época, e sua abordagem inovadora e sua capacidade de proporcionar uma experiência de tiro muito empolgante, batendo de frente com franquias que até hoje estão aí no mercado, como Call of Duty e BF. Então, galerinha, essa é minha análise de Black. Black é um jogo extremamente divertido, foi muito empolgante, foi muito de relembrar ele, não como eu achava que era, que eu acreditava que ele era bem mais difícil. Acabou que não sendo tão difícil, exceto pela última missão, e é porque eu joguei no modo difícil. Mas Black, pra mim, é uma nota 7. Acredito que se for levar em consideração nostalgia, a gente meio que pode subir essa nota. A jogabilidade influencia bastante na gameplay. Falta algumas movimentações do nosso personagem, né, do nosso boneco. Em jogos de FPS atuais tem esse tipo de movimentação já. Então, minha nota para Black, com nostalgia, 8. Sem nostalgia, é 7. É um jogo muito empolgante e que quem não jogou deveria jogar. Então, galerinha, no mais vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!